Bom, gente, seguimos agora repercutindo o Boletim Focus divulgado hoje cedo. Eu converso agora com a Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Tudo bem, Marcela? Mais uma vez, bem-vinda aqui com a gente no Money. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Queria te ouvir, antes de mais nada, qual a sua avaliação diante dessa inflação que volta, a cair nessa projeção feita pelo Boletim Focus. Uma queda muito pequena agora na comparação com semana passada, Foi uma queda muito menor. Mas, olhando especificamente para esse ano, como é que você consegue avaliar? Como é que você está enxergando esse cenário todo, segundo o Boletim Focus? Apesar da queda em relação à última semana ter sido muito marginal, né, muito pequena, como você falou, é bem importante a gente olhar a dinâmica que a gente tem visto. Já é a 14ª semana consecutiva que a gente vê a expectativa para esse ano especificamente sendo revisada para baixo. E quando a gente abre esse número, né, o Banco Central, ele além do número fechado, também disponibiliza para a gente os dados abertos por núcleos, que a gente chama, por núcleo de serviço, de alimentação e de bens industriais, a gente vê como o câmbio pesa nessa revisão. São os bens industriais e alimentação ao domicílio que vem puxando essa revisão para baixo. Por outro lado, o núcleo dos preços de serviços segue ali no patamar de 6%, que é a inflação que a gente chama de teimosa, resistente, porque é ela que responde à política monetária e acaba ali demorando a se movimentar. Então, essa revisão para baixo tem muito a ver com a surpresa do câmbio para baixo também ao longo desse ano. Interessante esse ponto. A gente começa a perceber então que a inflação está fazendo esse caminho para baixo. E queria também entender a sua percepção diante de 2027, 2026 e 2027. A gente sabe que é um cenário ainda distante, mas queria entender se na sua percepção faz sentido essa previsão aí do Boletim Focus. Faz sentido, sim. Apesar dessa inflação ao longo desse ano estar muito focada no câmbio, quando a gente tem inflação menor para 2025, a gente tem uma inércia inflacionária menor para 2026 e 2027. O que eu quero dizer é que a inflação atual ela funciona muito como reajuste de contratos, como reajuste de, por exemplo, educação, reajuste de contratos de locação, e muitas vezes eles dependem do IPCA também, além do IGPM. Então, isso faz com que a inércia da inflação, ou seja, a inflação passada sendo projetada para o futuro, também diminua. Isso acaba tendo efeitos também sobre 2026 e 2027. Além disso, o nosso Banco Central tem reafirmado que vai perseguir a meta e que as taxas de juros vão ficar em 15% até o momento em que o Banco Central estiver confortável que essa inflação de fato está caminhando ali para os 3%. Então, o mercado, sabendo desse perfil técnico do Banco Central, também entende que ele vai fazer o trabalho que seja necessário para levar a inflação, pelo menos, uma trajetória de convergência meta. Isso também acaba explicando a revisão para o ano que vem e para o ano seguinte. Perfeito. E é interessante, eu queria saber a sua percepção diante desse cenário, porque a gente está tendo já por várias semanas consecutivas essa queda constante da projeção do IPCA, mas a gente não percebe nenhuma movimentação na Selic no fim das contas. Portanto, é um cenário que para esse ano não deve realmente ter grandes modificações. Se tiver, talvez seja lá para o fim do ano. E aí a mudança mesmo acontece só no ano que vem. É mais ou menos isso que vocês estão acompanhando? Essa estabilidade da taxa Selic, tanto nesse ano quanto no ano que vem, mesmo em um cenário mais positivo para a inflação, né, com o IPCA sendo revisado para baixo e com o câmbio também sendo revisado para baixo, acontece em primeiro lugar por conta da composição da inflação. Parte do trabalho que o Banco Central precisava que fosse feito foi feito pela taxa de câmbio. Como eu falei, bens industriais e alimentação são os que puxaram a inflação para baixo. Mas cabe destacar que não dá para o Banco Central ficar só contando com a queda de setores ali que dependem de algo exógeno, né, de algo que não tem a ver com o que o Banco Central precisa fazer. Ele precisa contar, sim, com a desaceleração do mercado de trabalho e também dos preços de serviços. A gente já vê a economia desacelerando, mas o mercado de trabalho ainda mostra muita robustez e os salários continuam crescendo bastante.
isso tem uma força ali sobre a inflação de demanda, que continua, como eu falei, em 6%, bem acima da meta. Além disso, a questão fiscal continua muito forte, né? A gente viu ali na semana passada a lei de diretrizes orçamentárias, em que o governo indica que os gastos vão continuar mais ou menos no patamar que estão nesse ano ao longo do ano que vem. Ou seja, você tem mercado de trabalho aquecido, impulso fiscal, que acabam colocando pressão sobre a inflação de demanda. Então, essa parte da inflação, que é a que responde à política monetária, segue preocupando o Banco Central, e por isso que, né, o mercado imagina que a gente tenha a taxa de juros em 15% até o final desse ano, com o início do corte de juros somente em 2026. Agora, Marcela, também queria entender um pouco mais sobre o cenário para o PIB, né? A gente está vendo algumas atualizações para cima, ainda que não tão relevantes, mas também é interessante acompanhar que existe sim uma alta, né, do PIB para essa projeção. O que isso pode estar impactando, o que pode estar impactando para essas leves altas aí do PIB no fim das contas, mesmo diante aí desses cenários adversos envolvendo o tarifaço de Donald Trump e essas incertezas na economia como um todo? O tarifaço ele tem um impacto limitado sobre o PIB brasileiro, né? A gente estima ali que seja algo entre menos 0,1 e menos 0,3 pontos percentuais. Então, ainda que alguns setores sofram mais que outros, o impacto macroeconômico ele é bastante contido. Isso porque as exportações brasileiras para os Estados Unidos somam somente 12%. Então, existem formas de o Brasil conseguir novos parceiros comerciais e de mitigar esse efeito. Com relação ao PIB, a revisão do PIB, a gente tem duas formas de olhar. O ano passado, a gente cresceu 3,4%. Para esse ano, a expectativa é de um crescimento um pouco maior do que 2%, e como você falou, foi revisado para cima em relação à semana passada. Isso quer dizer, então, que a gente tem uma desaceleração um pouco mais lenta em relação ao que estava sendo esperado. Então, crescemos menos do que o ano passado, nesse ano, também o ano que vem, mas essa diferença acabou diminuindo na pesquisa Focus. E por que isso, né? O Banco Central brasileiro começou a subir juros lá em setembro do ano passado. Existe uma defasagem entre o momento em que o Banco Central começa o aperto monetário e o momento em que a economia de fato está sentindo esse efeito. Então, a gente ainda está sentindo o efeito do início da alta de juros. Ao longo do segundo semestre, a gente deve ter uma desaceleração adicional da economia. Então, isso explica o número menor do que o ano passado. Agora, por que essa desaceleração é lenta? Por conta do mercado de trabalho. Ele tem sido muito lento ao responder a essa alta de juros do ano passado. A gente viu os dados do CAGED, por exemplo, na semana passada, ainda indicando criação líquida de quase 130 mil vagas, o que é bastante comparado com a média histórica. Ou seja, o mercado de trabalho tem feito com que essa desaceleração seja bastante lenta, ainda que a gente continue imaginando que ao longo de 2025 a gente tenha um PIB menor do que em 2024. E é interessante esse ponto de vista, porque, claro, guardando as devidas proporções com relação aos Estados Unidos, enfim, a gente vê um movimento de uma manutenção por bastante tempo de taxa de juros nos Estados Unidos, por 8 meses, e o que fez, por exemplo, com o mercado de trabalho por lá, que a gente viu que mostrou um mercado de trabalho muito mais desaquecido. Só que a gente vê o cenário completamente diferente aqui. A gente percebe que o mercado de trabalho ainda não sente realmente os impactos de uma Selic que está altíssima, mesmo para os nossos padrões. Eu queria entender um pouco mais a sua percepção diante desse cenário. Isso tem a ver com a forma como a gente se recuperou da pandemia. Desde 2021, que foi quando a gente voltou a crescer, o Brasil voltou a crescer, o que a gente tem é uma recuperação muito focada no setor de serviços. Os economistas gostam de falar que alguns setores são capital intensivo ou trabalho intensivo. A indústria, por exemplo, depende muito de máquinas e equipamentos. O setor de serviços depende de gente, é mercado de trabalho na veia. Como a recuperação pós-pandemia foi muito focada no setor de serviços, o mercado de trabalho acaba demorando muito mais a responder. Além disso, a indústria, que é capital intensiva, responde mais rápido aos juros, porque ela toma muito mais crédito,
e aí a gente tem o setor de serviços respondendo somente no final. A isso se soma também a questão do impulso fiscal, que veio muito forte no pós-pandemia, e ele acaba também interferindo no mercado de trabalho, porque quando a gente tem um impulso fiscal mais forte, a escolha entre trabalhar ou não acaba ficando um pouco mais difícil, né? O trabalhador ele acaba muitas vezes trabalhando menos horas, porque ele não precisa trabalhar tanto, e tudo isso acaba fazendo com que o mercado de trabalho fique mais aquecido. Então, essa conjuntura toda que faz com que a gente tenha essa resistência do mercado de trabalho. Provavelmente, a gente vai ver essa desaceleração nesse setor no segundo semestre, porque, de novo, a gente tem a defasagem entre o momento em que a Selic começa a subir e o momento em que a economia sente de forma integral esse efeito. Então, no segundo semestre, aí sim a gente já vai ter um caminhão de juros sendo sentido pela economia e provavelmente essa desaceleração vai acontecer de uma forma mais forte. E aí, aproveito para te perguntar com relação a dólar. Eu sei que essa pergunta, em mais de uma semana, não faz o menor sentido acompanhar e fazer uma projeção para o ano, enfim, do dólar é muito difícil. A gente sabe que muita coisa pode acontecer. Quem iria prever que no ano passado a gente estava com um dólar aí a mais de R$ 6, a gente estaria com um dólar agora nesse momento super desvalorizado, né? E aí eu queria ainda assim saber a sua percepção. A gente está com projeção aí de dólar aí a 5,56, há 4 semanas estava em 5,60 e agora está caindo, ainda que aos pouquinhos a gente está vendo então essa projeção chegando mais próxima ao que a gente está no momento agora com o dólar. Queria entender um pouco mais sobre esses impactos e o quanto, como um todo nesse primeiro semestre, o dólar acabou se desvalorizando bastante, né, na contramão de todas as projeções que a gente estava acompanhando. É verdade, o dólar desafiou o consenso ao longo desse ano todo, né? Os economistas começaram ali prevendo um dólar perto de R$ 6 e agora estão ali com um número um pouco abaixo de 5,60. Como é que a gente faz a projeção de dólar, né? Só defendendo aqui a classe que acabou errando a projeção. A gente tem a nossa projeção de câmbio de equilíbrio, que a gente chama, que é aquele que responderia de forma, né, se tudo ali tivesse funcionando da forma como a economia deveria funcionar. E aí, no meio do caminho, até que o dólar chegue nesse câmbio de equilíbrio, a gente tem um monte de interferências que acabam fazendo com que muitas vezes os economistas errem a projeção. Qual foi a interferência principal ao longo desse ano? Foi principalmente as incertezas relacionadas à economia americana, que fizeram com que o dólar americano perdesse valor e a gente acabasse se beneficiando dessa queda na taxa de câmbio. Então, olhando o câmbio de equilíbrio, a gente teria um dólar ali um pouco mais próximo de 5,60, 5,70. Isso considerando, por exemplo, o risco país, a questão fiscal que ainda não foi resolvida, enfim, as nossas questões internas. Mas, se a gente continuar tendo esse aumento de incerteza em relação aos Estados Unidos, que levam os investidores a realocar recursos, inclusive vindo para o Brasil, que levam também o Banco Central americano a decidir cortar os juros, a gente pode ter o câmbio ali abaixo desse equilíbrio até o final do ano. E é isso que explica, né, essa revisão para baixo ao longo desse ano todo e essa nova revisão nessa última semana. A gente teve, na semana passada, um dado de inflação inflação nos Estados Unidos, que ficou dentro do esperado, ainda que o qualitativo não fosse tão bom, que indica que o Banco Central americano tem espaço para cortar juros agora no mês de setembro. Além disso, existiu lá nos Estados Unidos aquela briga ali no Banco Central americano. O presidente americano ameaçou demitir uma das diretoras que participa da reunião ali do Federal Reserve, e isso acaba colocando mais incerteza ali em cima da economia americana, beneficiando a nossa moeda. Então, é isso, né? A gente tem sim uma projeção, um número que a gente faz ali de conta, mas é esse monte de interferência fora do modelo e muitas vezes imponderável, como essa questão da incerteza na economia americana, que acabam fazendo com que a gente precise revisar as nossas projeções semana a semana. Perfeito, por isso é importante acompanhar o Boletim Focus e conversar com vocês também. Marcela Caualt, economista-chefe da Lifetime Investimentos, obrigada mais uma vez pela conversa e boa semana aí para vocês. Boa semana, foi um prazer. Obrigada.